Então começa de novo, acredito em você. Ó, empresas não quebram. Ele acabou de falar um negócio que você tem que guardar no seu coração. Ele falou que ele não quebrou nenhuma vez, ele ficou 6 vezes sem dinheiro. Isso é um jogo, o mercado é um jogo. Ficar sem dinheiro não significa quebrar. Só que quando sua cabeça está pautada com achar que o dinheiro é a sustentação, você vai chamar isso de quebrar. Não tem como quebrar uma empresa, tá? Tem como quebrar um dono. Aí o dono vai lá e encerra o negócio. Empresas não quebram. Então, Marcelo, mas eu tô aqui praticamente quebrado. Então é porque seu CPF foi superado pelo seu CNPJ. Seu CNPJ ficou grande, seu CPF não dá conta de governar mais. Muito simples. Ou você para fazer seu CPF crescer rápido, ou você diminui o tamanho do CNPJ e vai voltar ao normal. Às vezes o negócio tá tão grande, gente demais, problema demais, sua cabeça é menor, então ou faz o downsize do negócio, ou faz a expansão mental. Qualquer um dos dois vai funcionar. Agora, se o CPF ficar menor que o CNPJ, esse CPF quebra. Aí a empresa não tem quem tocar, aí ela fala, tchau pra você, como é que eu vou responder a alguém que não tem o mínimo de gestão? No mundo dos negócios... E você sabe o que leva a pessoa a isso, Marcelo? Uma coisa que todos nós temos e nem todo mundo assume. Vaidade. A vaidade é um veneno. Ela traz, junto com a vaidade vem a prepotência, vem a arrogância, vem a intolerância e vem o fundo do poço. Por que você... mas eu não sou vaidoso. É sim. Você lembra que você tinha uma bicicletinha e vinha com 2 rodinhas? Você deu 2 voltinhas, achou que já sabia andar e mandou tirar as rodinhas, né? Vaidade. Não satisfeito, geralmente a criança, além da rodinha, ela tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Nós nascemos com a vaidade, não é um problema, é como é que você administra ela. Porque precisa da vaidade para você buscar, para ter ambição e tal. Tudo bem, mas tem que ter um limite, tem que ter um autocontrole dos seus sentimentos. E o da vaidade, ele é fatal. Como é que você controla? Eu controlo o sentimento da vaidade. Quando eu consigo despertar a minha gratidão, e aí eu acesso uma válvula chamada humildade. Se você for grato e humilde, a vaidade não pega você. E você se torna um gigante. Muito bom. Quem que, no mundo dos negócios, fala o nome de uma pessoa assim, que você ouviu algo, que você aprendeu e mudou assim a sua vida na questão do mundo dos negócios? Mundo dos negócios. Olha, gente, todo mundo às vezes, eu aprendi muito com aquele cara. Eu aprendi muito com meus supervisor, com a minha mãe, com o meu supervisor. Eu aprendi com meus professores, aprendi com o meu supervisor de empresa. Quando eu arrumei um trabalho, eu tinha 13 anos de idade, arrumei um trabalho de office boy. O meu primeiro mentor foi meu chefe. Quando eu consegui ser chefe de um departamento, eu tinha 2 pipoqueiros que eu comandava. 2 pipoqueiros, eu era chefe de 2 pipoqueiros. Eu ouvia o meu líder, depois eu ouvi meu gerente, depois eu ouvi meus patrões. Eu aprendi com todo mundo e até hoje eu continuo aprendendo. Eu falei para você, eu não faço média não, tá? Eu sou amigo do Marçal, eu não faço média. Eu aprendo com ele aquilo que interessa. E eu fico bravo com ele quando ele fala merda, tá? Por quê? Porque as pessoas acreditam nele. De vez em quando ele fala. E ele tá bravo. A hora que ele fica bravo, ele fala coisas que as pessoas estão esperando. E o Marçal é um gigante, mas irritam ele e ele fala coisas. Não é tudo que você pode falar. Porque as pessoas interpretam de outro jeito. O Marçal fala a verdade, gente, mas a verdade a pessoa depois maqueia ela de tanto jeito. Então, na realidade, nós precisamos ter autocontrole para a gente ter cuidado para não falar além da média. Então, na realidade, eu aprendo com todo mundo, eu aprendo com o Marçal. O que eu aprendo com o Marçal? Só aquilo que ele não perdeu o controle. Quando ele perde o controle, eu puxo se brincar, às vezes quando ele perde o controle, dá vontade de ligar para a Carol para puxar a orelha dele. Assim, gente, mas esse cara é um ser humano de uma grandeza. Quando você é muito transparente, você é muito verdadeiro, você fala. Porque nós somos emocionais. Então, aí usam contra ele. Então, na realidade, eu aprendo com ele. Eu aprendi com meus patrões. Eu aprendo no mercado. Eu aprendi com o andarilho que pegava água em frente à minha empresa. E eu tive uma aula, uma mentoria de crescimento humano, trabalhando com esse andarilho para tentar convencer ele de voltar para casa durante 6 meses. Lá na frente eu descobri que esse cara não era um simples andarilho. Ele era o CEO de uma multinacional, falava 4 línguas, e a hora que eu menos precisei, eu levava água para ele no portão. A hora que eu menos... Quando eu quebrei forte, das viradas mais pesadas financeiramente, esse cara me fez uma gentileza na multinacional que ele era presidente, que a minha empresa triplicou de tamanho em 1 ano. Gente, levei água para o andarilho? Não, eu levei água para Deus.
Eu olho para as pessoas, eu vejo Deus em cada um, tá? Eu aprendo com todo mundo. Esse cara, eu estava tentando convencer ele a voltar para casa para a mãe dele, porque a mãe dele devia estar sofrendo com ele na rua. Quando ele me mostrou um telegrama que ele não estava desempregado, ele estava de licença e resolveu dar um tempo na rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Olha como nós somos emocionais. E ele foi morar na rua. Essa aí nós vamos fazer um filme. Essa tem que fazer um filme. E o cara, O cara é CEO de multinacional, vou tirar uma licença e vou pra rua. Ele achou que tinha ganhado um presente do século com a minha mentoria. Mal sabe ele que quem estava recebendo a aula era eu. Eu estava crescendo como ser humano e atender aquele ser humano que era muito mais educado que eu, muito mais gentil que eu. Ele me deu uma aula de humanização. E eu simplesmente fui carinhoso e consegui convencer ele a voltar para casa. Essa troca de mentoria fez com que na hora que eu mais precisasse, 2 anos depois, esse cara fosse presidente de uma multinacional que podia me salvar numa negociação gigante, mas eu não tinha o que dar, estava quebrado, não tinha garantia, estava em recuperação judicial. Então, esse cara acreditou em mim e ele descobriu que era eu e me liberou tudo que precisava. Gente, eu só dei água para esse cara. Então, quando você encontrar alguém, leva um copo d'água. Eu levei um balde d'água para esse cara. E a hora que eu precisei, ele trouxe o Amazonas inteiro para mim. Então, muito bom. Agora, gente, faça sem esperar reciprocidade. Você só faz. Que reciprocidade que eu estaria esperando, levando água na calçada para um cara que está sentado na minha calçada, na Marginal, durante 6 meses? O que aquele cara poderia me dar em troca? Então, é que eu não olhei o cara. Eu entendo que Deus está dentro de cada um de nós. Olha para as pessoas e olha o Deus que está nela. Lembra? Obra divina. Todos nós temos esse Deus, gente. Por que estão julgando as pessoas? Você tem uma obra de arte do seu lado, é um ser humano. Olha o artista que fez esse cara. Você não vai conviver com a obra divina? Você vai julgar a obra do cara? Quem é você para julgar a obra divina? Quem você pensa que é? Comece de novo. Nós temos um tempo, gente. Nós podemos sair desse bate-papo aqui, da oportunidade que o Marçal está dando, melhor que nós chegamos. É só você olhar para dentro e você vai ver que está tudo em você. O Marçal tem toda essa estrutura dele, mas ele não é maior que vocês. É que ele olha para dentro e ele consegue usar o potencial que ele tem. Vocês também têm. Olha para você. Copia. Replica aquilo que você copia, que é interessante, e prospere. Não é a máquina, não é a tecnologia, é você. Você não se preocupe com a máquina. Você não vai ver o IA, o chat GPT, o Google fazendo sexo. É você. Tudo é você. Não tem nada que a máquina faça que não seja gerado por você. Então acredite em você, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu olho todos os dias a força do brasileiro. O brasileiro é gigante. Nós estamos entre as 10 melhores economias do planeta e nós não temos nem 10% da idade da China. E tem gente ainda achando que nós somos o terceiro mundo e que nós somos fracos. É isso que o Marçal fala, que tentam pôr na nossa cabeça. É mentira. Nós somos uma nação espetacular. Se olhar para a natureza, a nossa nação é a mais próspera da Terra. Tem que ter essa mentalidade aqui, ó. Tem que ter uma mentalidade de ninguém me para e o que fizer eu vou usar. Né? Não é o que fazem com você que determina o seu resultado. É o que você faz com aquilo que fizer com você.